Oi, gente. Olá, muito bom dia. Está começando o programa Pericano no Deserto ao vivo e vamos fazer aqui uma apresentação da tabela que eu vou fazer aqui no computador da Agenda 2024 com os biorritmos e vamos falar um pouco do plexo solar. Isso rapidamente para poder a gente não ficar com um vídeo muito longo e não perder a oportunidade que todos conheçam esse trabalho, que é um trabalho na questão do autodomínio, comportamento, e aí eu vou aproveitar fazer aqui, através da plataforma Zoom, a demonstração da planilha e falar um pouco sobre a questão do plexo solar, tá bom? Antes de mais nada, um ótimo dia a todos. Muito obrigado aí pela participação daqueles que estão participando ao vivo e todos aqueles que participam, né, com seu like, com sua contribuição para esse trabalho maravilhoso. Tá bom? Vamos lá. Despojar seu caráter dos dois maiores defeitos da natureza humana, o egoísmo e a vaidade, com todas as suas consequências e erros, e adquirir um amor intenso e absoluto, combinado com uma perfeita tolerância e compreensão do que constitui um mais elevado grau de amor. Os esforços que fazemos para nos aperfeiçoar e ter domínio sobre nossas ações são nossas metas a alcançar. Não se consegue avançar andando para trás, nem subir as escadas da vida indo degraus abaixo. É preciso ter pensamento positivo e ter entusiasmo. E é bem verdade que não vencemos sempre na vida, mas, mesmo quando caímos, podemos nos levantar e começar de novo, de uma outra forma, ainda melhor. E é bem verdade que devemos ouvir e dizer que é sorte sorrir para os entusiastas e ousados e saber e entender que a alegria e a felicidade não sorriem para pessimistas de plantão e de carteirinha. As dificuldades, as experiências, as aflições e o sofrimento fazem parte da condição humana. Ninguém está livre disso. Mas o que pode fazer a diferença é a forma como reagimos diante das adversidades e como as superamos. Antes de tudo, é preciso tentar, com discernimento e certamente com prudência e entusiasmo, superar medos e aflições que nos impedem de ir adiante. Devemos nos esforçar para melhorar nosso comportamento e fazer nossa vida evoluir positivamente, sem esperar nada dos outros, sem ficar procurando culpados, sem pretextos e sem desculpas, mesmo que tenhamos uma infância difícil. Isso não deve nos impedir de ir em frente. Olá, eu sou Roberto Cláudio Moreira. Essa é a nossa classe. E é suficiente dizer que eu sou um aluno, igual a você, e o mestre quer que eu apresente a lição de casa para os colegas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os ritmos e vamos aproveitar e dar uma dica com relação ao plexo solar, que é um centro psíquico poderoso que a gente pode estar desenvolvendo ele e melhorando cada vez mais a sua evolução, certo? E a sua proteção com relação a esse centro psíquico que desperta as situações negativas ao seu redor. Então, vamos lá. O centro psíquico do plexo solar é o seguinte, vou passar aqui para vocês rápido uma mensagem sobre esse centro, que muitos não têm essa informação, porque essa informação às vezes é
através de organizações místico-filosóficas, e é preciso a gente estar despertando alguns seres humanos que estão numa situação que já se encontra, né, muito negativa, e ela precisa ser desbloqueada aos poucos para poder evoluir também. Foi Ambroise Paré, grande cirurgião do século XVI, quem usou pela primeira vez o termo plexo para designar os entrelaçamentos de fibras nervosas situadas em certas partes do corpo humano. Este termo provém da expressão latina plecto plexus, que significa entrelaçamento. No seu sentido textual, e enigmático no sentido figurado. Existem numerosos plexos no ser humano, mas o mais importante é o plexo solar, assim chamado por sua configuração e pelo fato de que sua energia se irradia para todos os órgãos do abdômen, para essa nossa região. E o plexo solar, para vocês terem uma ideia, ele fica logo acima aqui do umbigo, né? Uma posiçãozinha dele. E ele é estimulado pela cor vermelha, certo? E você também pode estimular ele através de um som vocálico, que eu vou passar daqui a pouco. No aspecto anatômico, o plexo solar está colocado ao lado da aorta, na parte côncava do estômago, aqui assim, né? A altura das glândulas suprarrenais. É constituído de numerosos glândulos simpáticos, sendo os maiores os gânglios celíacos. Por isto, ele às vezes é chamado de plexo celíaco. Cada um desses dois gânglios recebe ramificações parasimpáticas do nervo vago, bem como fibras ortossimpáticas compreendidas entre a 7ª e a 12ª vértebras dorsais, aqui na região, né, da nossa vértebra. De modo geral, o plexo solar é uma rede de conexões nervosas entre o sistema nervoso cérebro-espinal e as divisões ortossimpáticas e parasimpáticas do sistema nervoso autônomo. Todo esse sistema, ele é uma funcionalidade através do nosso pequeno centro nervoso que manda mensagem para todos para as glândulas pineal e pituitária, que é o hipotálamo. Então, ele que faz essa funcionalidade toda no sistema ortossimpático e parasimpático. De modo geral, o plexo solar é uma rede de conexões nervosas entre o sistema nervoso cérebro-espinal e as divisões ortossimpáticas e parasimpáticas do sistema nervoso autônomo. De fato, é por seu intermédio que o cérebro e o hipotálamo dirigem o conjunto das funções abdominais, principalmente as que concernem a atividade do estômago, do fígado, do pâncreas, do baço e dos intestinos. Ele cumpre, então, um papel muito importante no plano fisiológico. Além disso, está em estreito contato com as glândulas suprarrenais, particularmente a medula renal. Então, a funcionalidade do plexo solar é muito, muito grande, e alguns especialistas, né, desenvolveram através do hipotálamo, né, que é um centro que envia, né, as mensagens para a glândula pituitária, para a glândula pineal, tem uma conexão muito importante com o plexo. Através dos ritmos biológicos de cada indivíduo, se estabelece no seu momento de nascimento, quando entra em contato com o meio ambiente e suas forças. As variáveis são tempo e lugar. Muitos desses ritmos estão controlados pelo relógio biológico ou internos, que se supõem estarem presentes em cada uma das células e fixam os ritmos individuais e os mantêm independentes das influências externas. Alguns relógios estão na área do cérebro, como o hipotálamo, que controla a temperatura do corpo,
e a pituitária, que controla os ritmos hormonais, e a formação reticular, que controla os ritmos do sono e do despertar. O Dr. Frank Ball é o autor da teoria do tempo intrínseco dos ritmos biológicos. Então, está envolvido entre os ritmos que a gente mantém, certo? E o hipotálamo, o hipotálamo é um que faz a funcionalidade, né, para que o nosso sistema funcione. E o plexo solar onde devemos desenvolver uma proteção para a nossa região do corpo e do nosso centro psíquico. Devemos primeiramente indicar que o plexo solar não é uma glândula endócrina, não secreta nenhum hormônio. Na realidade, ele consiste num conjunto de nervos, veias e vasos linfáticos. Também chamado de glândula celíaco, este plexo está situado no ventre, na boca do estômago, aqui em cima, entre o umbigo e a parte inferior do externo. Então, também aqui nessa posição. E aí, para a gente poder adiantar, existem alguns exercícios que você vai conseguir desenvolver ele e melhorar, né, a sua proteção. Porque o plexo solar ele tem uma seguinte dimensão que é muito importante. Ele é sensível às vibrações negativas, né, da onde você entra em contato. Então, ele tem essa funcionalidade de te indicar, né, que aquela situação é negativa e você procurar se proteger ou sair daquele local. É exatamente por causa dessa sensibilidade que nós sentimos mal na presença de pessoas maldosas, agressivas, coléricas, ciumentas. Em casos extremos, esse sentimento de mal-estar se manifesta por uma sensação muito desagradável em nós, por vezes dolorosa ao nível do plexo solar. Aquela dor que a gente sente, aquela... Caramba, parece que você está sentindo falta de ar e tudo. É o plexo solar te avisando que onde você está é uma região negativa. Pode acontecer algum ato que vai em contato ao seu corpo físico para, vamos dizer assim, te danificar em algum momento. Um desequilíbrio também. Por vezes dolorosa no plexo solar. Este centro psíquico cumpre um papel muito importante, pois nos permite sentir em ambiente negativo e nos preservarmos deles, seja afastando-nos dos indivíduos em questão, seja recorrendo à proteção cósmica. Então, essa proteção é o seguinte: existem alguns sons vocálicos que você pode emitir que você vai fazer com que seu centro psíquico se harmonize. E o dos sons vocálicos que ajuda você a desenvolver o centro psíquico do plexo solar, que não é uma glândula, é o me, é o som vocálico me. E você faz isso com um exercício de relaxamento para poder você ir desenvolvendo ele. Ele fica nessa região, você pode utilizar os 3 dedos nessa posição assim e pressionar ele um pouco e emitir o som. E você vai praticando esse exercício e vai aumentando a sua proteção. Para a gente poder continuar aqui com esse trabalho, vamos mostrar aqui a tabela, só que aqui no ao vivo não tem como mostrar, mas daqui a pouco eu disponibilizo esse vídeo através da plataforma Zoom. Eu faço uma edição aqui rápida, eu vou disponibilizar e vocês dão uma olhada na planilha, na tabela, no que eu vou estar mostrando aqui. Daqui a pouquinho, só fazer uma edição rápida, eu coloco ele à disposição para vocês. Vamos aqui rapidinho. Então, ó, é o seguinte. Aqui eu abro a agenda 2024, quando vocês tiverem a oportunidade, vocês vão ver. A agenda. Aí eu vou aqui em análise, vou dar uma olhada como é que estão os biorritmos. Então, eu tenho aqui o meu biorritmo físico, o emocional e o intelectual. 23 dias é o tempo que esse biorritmo físico exerce, você tem que trabalhar ele. 28 dias para você trabalhar
o emocional e 33 dias para você trabalhar o biorritmo intelectual. Então, vamos aqui atualizar a nossa planilha. Agora, 11 horas e 29 minutos, do dia 21 de janeiro de 2024. Ela atualiza na hora e te dá ali o posicionamento do ângulo em que você está no cósmico, né? Esse ângulo todinho. O meu ângulo físico está em 491 graus, o emocional está em 35 graus e o intelectual 40 graus. Então, eu estou no meu emocional e intelectual no primeiro dia, que é um dia crítico. Ele vai oscilar demais. E nós estamos tivemos uma mudança de lua, né, numa fase da lua, que exerce aí um certo desequilíbrio se você não estiver harmonizado. Então, é uma passagem de uma fase para outra que acontece certos desequilíbrios. Então, como eu acompanho e mantenho esse meu ritmo, o meu físico ele está negativo, o meu emocional está crítico e o intelectual está crítico. É um dia propício a trabalhos, desde ontem, né, fazendo meditação, prece, oração, harmonizando exercício físico, né? Ontem eu fiz aí uma demonstração aí, né, de trabalho de exercício físico, né, aproveitando o horário, e um pouco de yoga para relaxar. E depois mantive o trabalho com leitura, com meditação. Para quê? Para que você não seja atingido pelo desequilíbrio que se encontra na fase, né, de mudança de lua, e manter o equilíbrio dos 3 biorritmos, né, o físico, o emocional e o intelectual, que estão em pleno, vamos dizer assim, fase que é muito propícia. Assim, uma analogia muito simples. Você está num precipício, está muito na ponta, com muito mais risco para cair do que você se salvar. Então, esses 3 biorritmos, nas fases crítica e negativa, é isso. É um risco muito, muito grande. Para ter um exemplo, eu ontem, depois da minha atividade física, relaxamento, meditação, eu fui fazer uma caminhada até o mercado, porque geralmente eu gosto de correr aos sábados, né, 12 quilômetros que eu faço, mas eu não vou correr hoje porque está físico, está negativo. Tá? Aí fui caminhando. E nessa caminhada, eu comecei a sentir novamente despertou ela, né? Uma lesão que eu tive há muito tempo, já tinha curado, e ela voltou. Ela voltou porque o impacto, né, mais leve que você faz numa distância mais longa, numa caminhada, vai surtir um efeito, né? Se você estiver com o biorritmo físico negativo, emocional negativo, enfim, vai surtir um efeito e despertou. Aí teve que fazer um relaxamento nos pés, uma massagem e tal, para poder aliviar e relaxar. Tem que relaxar, porque entrou no estado de um despertar de uma doença, ou de uma gravidade, ou de um... É que nem quando você chega na fase da lua, você tem um problema muscular ou ortopédico, que ele tem aquela dor que volta toda vez na fase da lua, é isso. E aí voltou, teve que aliviar para poder diminuir. Porque o impacto no solo correndo, você não percebe, mas ele faz com que na sola do pé você tem todos os pontos, né, do teu corpo. Faz com que ele sinta esse impacto. E, com certeza, vai danificar se você não manter certo massageamento neles. Então, 23, aqui estamos no dia crítico. Hoje, domingo, né? Vamos ver o horário, né? 11 horas e 29 minutos. Domingo, 11 horas e 29 minutos, período C. Estamos no período C, que a gente tem no período C a nota musical Dó, referente à quarta-feira, e
planeta regente Mercúrio, sendo que hoje o dia é Sol, regente do dia todo é o Sol. Então, esse horário a gente está recebendo a energia de Mercúrio. Então, aí você vai fazer um trabalho, né, entre esses dois planetas, sendo que reforçando o trabalho que tem que ser feito na fase da lua crescente, de proteção, meditação, prece, porque o centro plexo solar, principalmente, esse que dá essa proteção e você consegue, né, perceber onde tem os ambientes negativos, as pessoas agressivas que estão com... que nós somos magnéticos. Então, quando você sabe que as polaridades, né, do ímã, né, você pega um exemplo do ímã, né, o ímã, você bota ele assim próximo de um material, de um prego, por exemplo, ele vai puxá-lo. Então, você não vê essa energia ali, você não está vendo essa energia de atração. E o nosso corpo é a mesma coisa. Nossos centros psíquicos é a mesma coisa. Então, ele vai atrair isso. Quando você vai à rua, você atrai. Se você está muito harmonizado e muito bem equilibrado, você vai captar, vai trazer essas aproximações até você. É isso, é esse magnetismo. Então, vamos lá. Aqui, calendário, hoje, né, dia 21 de janeiro, está aqui, fase da Lua, Lua crescente. Tem que puxar aqui um pouquinho para cá, para frente. Fase da Lua. A Lua crescente começou no dia 18 de janeiro, né, à meia-noite e 52. E aí, a gente vai pegar aqui, vamos olhar. Depois vocês olham aí, quando eu postar, vocês olham a planilha, que vai mostrar aqui as fases da Lua e a pré-mar e a baixa-mar, que é fundamental para poder vocês entenderem. Aqui a gente tem, né, o ciclo curto da Lua, certo? 12 horas, entre positivo e negativo. Pela tábua de maré, você vai descobrir o horário que começou a primeira pré-mar, a baixa-mar, depois a seguinte. Isso aí você vai encontrar em tábua de marés, em qualquer pesquisa de site, você vai verificar. Aqui o que eu tenho é só o modelo de como você vai utilizar a tábua de marés com relação à pré-mar e à baixa-mar, entre negativo e positivo. Aí você olha aqui a tabela, você vai perceber, então eu estou nesse horário aqui, a pré-mar começou, então ela estava negativo. Se eu, como estou com o meu centro, meus biorritmos emocional, físico e intelectual, todos eles negativos e críticos, é um resguardo, é uma meditação, uma prece, uma oração, uma leitura, tudo para que você equilibre, mantenha esse equilíbrio, porque você está na beira do precipício. Se você se deixar ir negativamente, você desequilibra todo o seu centro físico. Então, é evidente, depois você recompõe, que é uma subida e descida. Você vai recompor, mas você tem que saber disso. É fundamental que você saiba. O centro psíquico plexo solar vai te ajudar a você fazer esse trabalho através do exercício, através do som vocálico e aproveitando os horários de hora significativa, como eu mostro aqui na tabela. Você vai, né, em análise, aí você está aqui domingo, planeta Mercúrio, regente Sol, aí você dá uma olhada aqui, feliz pesquisa científica, publicações, promoções de campanha educacional, vamos para a memorização, absorção de conhecimentos especiais, exame analítico de documento. Tu vai nessa questão e utiliza para você como parte de atividade do dia. Não como seja isso para você seguir como coisa dogmática, nada disso. É simplesmente uma sugestão. Se você se sentir atraído, você faz. Se a sua intuição diz para você fazer algo diferente, fazer outra coisa, siga a intuição, porque a intuição é o comando. Sendo que você tem que observar, é uma intuição que vai me levar para uma... Aí que está o equilíbrio.
é uma intuição que vai me levar, que estou vendo aqui meus biorritmos, estão todos eles negativos, vai me levar para uma situação positiva para uma situação negativa. Aí vem a análise, né, com relação ao que você tem que fazer. E, principalmente, tudo que vai ser feito no presente, ele tem uma reflexão no seu futuro. Então, base é o quê? Fazer sempre o bem, que o futuro vai me responder bem. Não que você tenha que ficar pensando no futuro, mas sim no agora, no presente. Pensa no presente através dos exercícios, pensa no presente através das atividades físicas, pensa no presente fazer orações, prece, meditações e exercício físico, e o que vai te responder é isso. Sem mistério. É isso, mas você sempre acompanhando. Porque as atividades que a força lunar e os planetas exercem no nosso corpo são muito fortes. E algumas são para lado negativo, porque é uma balança entre positivo e negativo. Então, quando você vem na fase da Lua, mudança de Lua, dia 18, meia-noite e 52, Lua crescente, opa, é uma transição, uma mudança. Aí tu vai, olha, pré-amar e baixa-amar, cadê? Vai aqui no calendário. Pré-amar e baixa-amar, tá bom, peraí. Mudança da Lua, estamos na Lua crescente, pré-amar negativa, 12 horas negativa, tá, então preciso fazer uma harmonização, com uma meditação, um exercício físico, uma boa leitura, é isso. E fazer isso de um ritmo, até que você aumente isso nos ciclos, e aí esses ciclos vão virar rítmicos, é isso. As vibrações importantes que estão aqui, que são fundamentais, que você tem que perceber sobre as vibrações. As vibrações, elas... eu calculei tudo aqui na tabelinha, de acordo com os estudos, né, de onde eu busquei, e transformando elas em uma fonte de pesquisa e uma atividade diária, uma prática. Porque tudo é prática. Se você fez errado, vai lá, faz de novo para poder acertar. E sempre pensando na melhoria, sempre na melhoria. Então, hoje, domingo, está aqui, ó. Regente, Sol, som vocálico on, de manhã cedo, 6h51 até 10h17, meditação, inspiração, boa leitura, fazer uma higiene mental com uma boa leitura, fazer as suas preces, orações, sua meditação, seu exercício de yoga, sua atividade física ao ar livre, é isso. E sempre pensando no melhor para o outro, sempre. Porque conforme você faz a proteção no seu plexo solar, você vai ficando magnético, cada vez mais magnético, positivamente. E aí o negativo vai vir. Aí você tem que estar em guarda, sempre em guarda. Então, aí aqui no domingo, você tem a hora 10h17, o planeta Mercúrio, a nota musical Dó. E aí você vai fazendo aquilo que tem que ser feito. Você vai exercitar a glândula ou o plexo que seja daquele momento que você precise. Eu agora, nessa fase que eu estou, que é uma mudança de ciclo, daqui a pouco entra no meu ciclo novo, no meu novo ciclo, no meu ano novo, né? Daqui a quantos dias? Deixa eu ver aqui. Vibrações, 7 períodos. Faltam 18 dias para o meu novo ciclo, meu ano novo, né? Dia 9/2/2024, eu entro no novo ciclo, então eu estou no sétimo período, é um encerramento. São 52 dias para cada período, isso durante o ano, durante os 365 dias. Cada um deles com 52 dias. O meu 52 dias, antes do meu novo ciclo, são para eu fazer esse tipo de trabalho no meu templo. O nosso corpo é o nosso templo. Então, se você fortalece ele e equilibra ele, e você mantém ele nesse ritmo, né? Daqui a pouco ele se torna um ciclo, e aí você entrou realmente na frequência. Claro, é evidente que a gente precisa sempre daquelas situações que você desconhece,
ter o aprendizado. Então, esse aprendizado ele faz com que você se desequilibre, mas você já sabe que tem que manter renovada sempre quando você cair em desequilíbrio, renovada a situação para poder você recuperar o equilíbrio. Então, é isso, você mantém esse vínculo com os seus biorritmos físico, emocional, intelectual e físico, com as horas significativas entre os planetas regentes e as atividades que são feitas durante o dia. É isso. Agora, eu já fiz a minha meditação, já fiz a minha prece, não vou fazer uma agora com vocês, mas a primeira oportunidade que tiver, a gente vai fazer um trabalho com os centros psíquicos para poder a gente desenvolvê-los através de som vocálicos e exercícios práticos para que você desenvolva. Tudo isso, né, com respeito a todas as outras vertentes de ensinamentos. Nada aqui para fazer contestação, nem dizer que aqui é a verdade, mas sim simplesmente do efeito que causa, que te mantém numa situação positiva, né, e agradável, que sirva para outros. Claro, é evidente que ele não precisa deixar daquilo que ele segue. Claro, é evidente que não. Todo mundo tem que ter as suas preferências e seus vínculos com aquilo que te faça bem. É isso. E eu só estou passando esse tipo de conhecimento porque é um conhecimento primordial, é um conhecimento de astronomia hindu chamado Surya Siddhanta, que foi pesquisado por o imperator Herbert Spencer Lewis, da Ordem Rosa Cruz, depois implementado pelo Pedro Raul Morales e tantos outros, e tem surtido efeito. E a gente precisa compartilhar isso, tanto com aqueles que já têm esse conhecimento, como aqueles que não têm, para que eles tenham uma vida também, né, mais agradável, mais positiva, porque o sistema ele não quer saber. Você que tem que se adequar ao sistema, ou você sair do sistema. Eu gosto muito do filme A Grande Aposta, porque eles descobrem uma situação, né, muito constrangedora para toda a população, que eles acabam desacreditando no sistema. Então, eles se formam em um grupo que não acreditam no sistema de jeito nenhum. Eles vivem a par do sistema. Então, é isso, porque às vezes o sistema já está repetitivo, o ciclo dele se repete, e esse ciclo ele faz com que aqueles que não estão percebendo aquele ciclo, né, como as fases da Lua, que você não percebe, e os efeitos que ela causa no ser humano. É muito complicado. Se você está vivendo o seu inferno da causa pelo que o sistema coloca à sua disposição, amigo, relaxa, começa a pensar diferente, vê uma nova filosofia e veja ele à parte. Veja ele como um rio que corre do lado de um outro rio, do mar, né? Aqui corre o rio com água doce, aqui está o mar com água salgada, cheio de tubarões para te engolir. É isso. Então, eu vou encerrar, que é para poder a gente não ficar com um vídeo muito longo, para poder vocês verem. Então, dá uma olhadinha depois na planilha que eu vou colocar à disposição com os exercícios com relação ao plexo solar, o som vocálico M, inspirar e expirar, a expiração positiva, porque você vai fazer um trabalho no seu centro psíquico, então você retém um pouco e exala, até você relaxar. Quando você estiver relaxado, você faz retém e é isso, que aí você vai trabalhar esse centro psíquico, ok? Eu vou encerrar, tá aqui a planilha, tá tudo direitinho, eu estou aqui segurando o celular, tá aparecendo, é uma maravilha essas ferramentas para a gente trabalhar. E aí eu vou publicar para vocês, né? Vamos ver aqui de novo a análise, tá aqui, eu estou hoje, né, no dia
21, vamos ver a hora de novo. 11 horas e 49 minutos e 21 segundos, do dia 21 de janeiro de 2024. Período físico está com 16 negativo, porque de 13 a 23 é negativo. Emocional, biorritmo emocional, estamos no primeiro. O primeiro é crítico, o primeiro e o 15º são críticos. É a fase que quando você vai fazer, você vai assim, vai lá, desceu, passou da positiva que é em cima, aí você vai para a fase negativa, que é embaixo. E quando ela vai subir novamente positivo, essa linha reta é uma linha de interseção que é crítica, que aí você tem que se resguardar. O intelectual na mesma coisa, e período C, do domingo, 10 e 18 até 3 horas e 42 minutos. Como já falei, planeta Mercúrio enviando energia, planeta regente Sol, trabalhar isso, e as vibrações, função vocálico, né, meditação. A fase da Lua já é crescente, que é propícia a fazer exercício, está aqui, e é isso. Vou me despedindo aqui, muito obrigado a vocês que participaram, estão aí presentes, muito obrigado àqueles que dão like aí nesse trabalho, que é um trabalho para poder a gente desenvolver nosso equilíbrio com harmonia, né, com tranquilidade, e fazer com que outras pessoas comecem a evoluir, sair dessa pirâmide de Maslow, né, aquela pirâmide, que você está embaixo o tempo todo tentando, né, alcançar o topo, que esse é o sistema. Sair desse sistema, cria a sua própria pirâmide, que é o que? É os catetos igual à hipotenusa. Quer ver uma coisa? Vou dizer aqui uma coisa muito tranquila para vocês entenderem essa questão, para poder encerrar. O que diz um mestre e filósofo muito antigo, que outros mestres, pesquisando ele e seguindo seus ensinamentos, traz para a gente alguns conhecimentos. Então, analisa isso que eu vou citar agora e leva isso para o seu dia a dia. Faber de Olivetti fala sobre os versos de ouro de Pitágoras o seguinte, abre aspas, eu disse que Pitágoras admitia 2 motores de ações humanas, 2 motores, a força da vontade e a necessidade do destino, e que ele submetia tanto um quanto o outro a uma lei fundamental chamada providência. Então, Pitágoras olhava como uma engrenagem, da qual ambos emanavam, certo? Então, a gente tem a providência, a vontade e o destino no ser humano. O primeiro desses motores era independente e o segundo dependente. Então, você vê um motor funcionando com o outro. De forma que o homem se coloca entre 2 naturezas opostas, embora não contrárias, indiferentemente boas ou más. Indiferente, se é boa ou se é má. É isso que acontece. Seguindo o uso que sabia fazer disso. A força da vontade era exercida sobre as coisas a fazer ou sobre o futuro. A necessidade do destino sobre as coisas feitas ou sobre o passado. Então, analise isso, olha. A vontade era exercida sobre as coisas a fazer ou sobre o futuro. A vontade. As coisas a fazer. As tarefas. E a necessidade do destino sobre as coisas feitas. Então, passado, né? E uma alimentava a outra incessantemente, trabalhando sobre as matérias que elas se forneciam reciprocamente. Pois, segundo esse admirável filósofo, é do passado que nasce o futuro, do futuro que se forma o passado, e é da reunião
de um com o outro que se cria o presente sempre existente. Então, tudo que você faz no presente vai naturalmente para o futuro. Naturalmente. Então, você não tem que ficar olhando o passado. Não olhe o passado. Você tem informações lá atrás para você compilar e transmutá-la no seu conhecimento. Fazer o autoconhecimento. Aí você olha lá, mas não é para você repetir, é para você melhorar. Da qual também se originam a ideia bem profunda que os estoicos adoravam. Assim, segundo essa doutrina, a liberdade reina no futuro, a necessidade no passado e a providência no presente. A providência é Deus. Nada do que existe vem por acaso, mas pela união da lei fundamental e providencial com a vontade humana que a segue ou a transgride. Ou você segue ou você transgride. É isso. É escolha. Operando sobre a necessidade. Sempre a necessidade, né? Você vê, sempre a necessidade. O acordo entre a vontade e a providência constitui o bem. Então, toda vez que você coloca a sua vontade e entrega na mão do Criador, da fonte primordial, da fonte de existência, de Deus, de Jeová, de Javé, enfim, de todas as adorações com relação ao grande arquiteto do universo, é isso que você vai estabelecer para poder ter o seu bem materializado. O acordo entre a vontade e a providência constitui o bem. O mal nasce dessa oposição entre elas. Então, toda vez que você transgride uma lei natural vinda de Deus, você está indo contra o bem, você está indo para o mal. Para se conduzir no caminho que deve percorrer na Terra, o homem recebeu 3 forças adequadas a cada uma das 3 modificações do seu ser, e todas as 3 ancoradas em sua vontade. Então, a vontade faz tudo. A primeira, ligada ao corpo, é o instinto. A segunda, dedicada à alma, é a virtude. A terceira, que pertence à inteligência, é a ciência e a sabedoria. Essas 3 forças, indiferentemente, só recebem de fato esse nome pelo bom uso que a vontade faz dela. Então, se você bota sua vontade sempre para buscar o bem, beleza. Pois, no mau uso dessa vontade, elas se degeneram brutalmente em vício e ignorância. Simples, escolha o bem, providência. Sua vontade, direto para a providência, direto para a fonte. Sem intermediários, claro, evidente, para poder você fazer uma conexão. Mas sempre você vai ter que ter um intermediário, você vai ter que buscar alguém para poder você começar a entrar em contato. E aí é aquela coisa, né? Você tem que transcender esses limites o tempo todo para poder alcançar. Então, é a vontade que faz transcender. Um ótimo domingo a todos. Muito obrigado. Fiquem em paz e vamos aproveitar o domingo.